Mais uma vez cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV, ou TV EBD, e hoje estaremos vendo a lição de número 8, a promessa de um lar feliz. Neste trimestre, nós temos estudado aí, dentro do tema, as promessas de Deus para a sua vida. Não temais, Deus vos tem dado um tesouro. Gênesis 43, 23. Estamos estudando as promessas de Deus para a nossa vida. E hoje, dentro das promessas de Deus, nós estaremos vendo então sobre essa promessa de um lar feliz. Não apenas uma família, mas um lar feliz. E dentro desse tema, o comentador da nossa lição, o comentarista é o pastor Jeremias do Couto, da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ele fez aí um resumo, e neste resumo, então, ele trouxe as seguintes partes e tópicos. Vamos ver. Aí ele trouxe, na primeira parte, o lar feliz como promessa de Deus. Então, o lar constituído por Deus, o lar como promessa de Deus. Parte 2, como obter um lar feliz? Pelo apreço e obediência à palavra de Deus, pela prática dos princípios da palavra de Deus. Parte número 3, bênçãos que acompanham um lar feliz. A bênção da longevidade, a bênção da terceira idade realizada, a bênção para as próximas gerações. Então ele fala aí do lar, ambiente que anseja aconchego, descanso, paz, alegria e segurança para a família. E na conclusão ele diz, um lar feliz é possível. O nosso texto áureo aí diz o seguinte: para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 21. E a nossa verdade prática diz o seguinte: a promessa de um lar feliz permite à família cristã refletir a bênção de Deus para a sua vizinhança. E nós temos aí como leitura bíblica em classe Deuteronômio, capítulo 11, e carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós não vamos ler todo o capítulo 11 de Deuteronômio, nem toda a carta aos Efésios, capítulo 6. E pedimos a você que o faça em sua casa. Pegue a Bíblia e leia. O capítulo 11 de Deuteronômio, versículo 1 em diante, começa assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e guardarás a sua observância, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, todos os dias. E hoje sabereis que falo, não com vossos filhos, que não sabem e não viram a instrução do Senhor, vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido. Nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos, que fez no Egito, a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. Nós vamos saltar aí para o versículo 18, que diz: ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. E vamos ler um pedacinho também no capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que se inicia assim: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor.
Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor tudo o que tiver feito, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. Glória a Deus, aleluia. Então são conselhos da palavra de Deus para aquele que quer ter um lar. E nós vamos então para o nosso resumo sobre a lição de número 8. Então, as promessas aí de Deus para um lar feliz. Existe então na palavra de Deus promessas para que haja um lar feliz. Nós estamos vendo que as pessoas hoje têm uma casa, têm família, porque tem o pai, tem a mãe, tem os filhos, mas não tem lar. O lar deveria ser o lugar de comunhão, o lugar de felicidade, de aconchego, de tranquilidade, um lugar de comunhão principalmente com Deus, onde houvesse tempo para estarem juntos, a família toda, tempo para louvarem a Deus, para adorarem a Deus, para lerem e estudarem a palavra de Deus. E infelizmente o lar já quase está extinguido na família brasileira. Muitos têm a sua casa apenas como dormitório e muitos se encontram às vezes apenas nos fins de semana e apenas por algum momento. Esqueceram-se de que a célula máter da sociedade é a família, é o lar. Esqueceram-se que sem a educação, a instrução no lar, os filhos estarão prejudicando a sociedade, estarão aí demolindo a sociedade, estarão sendo inimigos da sociedade lá fora. Todas as coisas que acontecem na sociedade, todas as tragédias, tudo é resultado da má instrução, da má qualidade da família no seu lar. Sem uma base na família, sem uma base em casa, no seu lar, não existe possibilidade de haver uma sociedade normal, uma sociedade tranquila, uma sociedade próspera, uma sociedade onde as pessoas se respeitem, se amem. Não existe possibilidade também de haver a igreja, o funcionamento normal da igreja. Tudo depende da família, tudo depende do lar. Se existe um lar feliz, esta família que vive nesse lar, esta família é uma família equilibrada. E ela então transmitirá esse equilíbrio à sociedade em que vive. Transmitirá aos seus vizinhos, transmitirá à igreja, transmitirá na escola, transmitirá no trabalho. Em toda parte que um membro dessa família estiver, este membro estará levando a luz, estará levando aí a paz, estará levando uma solução para os problemas da sociedade. Mas, se não houver este equilíbrio no lar, não tem condição então de haver esta paz, não tem condição dessa sociedade funcionar normalmente. Vamos ver então um resumo dentro desse tema família. Nós queremos fazer menção aí de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz, quando Deus estava criando todas as coisas, inclusive fazendo com que a Terra se tornasse um planeta habitável. Então diz em Gênesis 1:1, e viu Deus que era bom. Gênesis 1:12 diz, e viu Deus que era bom. Em Gênesis 1:17 diz, e viu Deus que era bom.
Em Gênesis 1:21 diz: e viu Deus que era bom. Em Gênesis 1:25 diz: e viu Deus que era bom. E em Gênesis 1:31 diz: e viu Deus que era bom. Então, 6 vezes nós vamos encontrar isso. Quando Deus começa a criar todas as coisas, tudo que Ele vai criando, Ele vai vendo. Cada dia, são 6 dias aí, esses 6 versículos. E em todos eles, quando Deus termina de criar, Deus diz: é bom. Deus olhou e viu que era bom o que Ele havia criado. Mas nós encontramos em Gênesis capítulo 2, versículo 18, escrito assim: não é bom que o homem esteja só. Então Deus criou